Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, estou aqui com você mais uma vez para mais um vídeo. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, para você que já é inscrito, para você que ainda não é inscrito e está entrando aqui no canal a primeira vez ou não sendo a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? E para você que não é inscrito, eu quero te pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Não deixe de dar o seu like, o seu joinha, ativar o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente coloque aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com alguém, faça essa informação chegar para mais pessoas. E também deixe o seu comentário, tá? Porque quando você comenta junto com a gente continua o assunto e ele não se restringe apenas a esse vídeo, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito top, vamos começar com vídeos curtos, com conversas sobre algumas coisas relacionadas à lição de determinada semana, tá? Então, hoje a gente vai para uma conversa sobre a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2024, tá bom? Então, espero você aí, fique até o final e juntos nós vamos sendo sempre edificados pela palavra de Deus. Dentro da primeira lição, nós tivemos o tema A Origem da Igreja. Nós vamos conversar sobre um assunto dessa lição, tá bom? O tópico 1 falou sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. O subtópico 1 falou sobre no Antigo Testamento, subtópico 2 no Novo Testamento e o subtópico 3 na história cristã. Então falou a história do povo de Deus no Antigo, no Novo e também através da história. Quando fala através da história, tem aqui um assunto. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e seus bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Ponto. O autor, o assunto não é esse, ele não dá mais continuidade e clareza sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui para você. Que assunto é esse? Ora, ele está falando sobre a Igreja Católica e sobre o Papa. Por quê? A Igreja Católica entende que a Igreja foi fundamentada em Pedro, e Pedro então seria o primeiro Papa da Igreja, e daí em diante os seus sucessores. É correta essa ideia? Pedro foi o primeiro Papa da Igreja? Para a gente entender melhor, primeiro a gente tem que entender o que significa a figura do Papa. Tá? O que é ser Papa, qual é a função, o que ele representa para a Igreja Católica, para então nós entendermos qual é a visão dele sobre isso e por que a Igreja Protestante rejeita. Tá? O Papa, primeiro falando sobre a etimologia da palavra, Papa, que é uma palavra do latim, que vem do grego papas, que é uma forma, digamos, carinhosa de pai, também é chamado de Santo Padre. É o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? O Papa ele é eleito pelo Colégio de Cardeais e seu cargo é vitalício. Até ele morrer ou renunciar, ele é o Papa. Também é o chefe de Estado da Cidade do Vaticano. Os católicos têm Pedro como o primeiro Papa. Tá? E outros papas que foram depois os seus sucessores. Esses papas, eles possuem autoridade e infabilidade para ensinar, definir pontos da fé cristã, tá? E ele é dono de um poder supremo, pleno e imediato. Tá? O estatuto e autoridade do Papa na Igreja Católica, tais como sua primazia e infabilidade, foi dogmaticamente definido pelo Concílio Vaticano I. Tá bom? Então, basicamente, a Igreja Católica tem como principal autoridade a Igreja e o Papa. A gente vai entender isso, o perigo disso e por que o protestantismo recusa isso. Tá? Isso significa que a autoridade do Papa está acima da Bíblia.
Tá? Como nós vimos mês passado, o atual Papa, que é o Papa Francisco, ele autorizou os padres da igreja, e alguns padres até criticaram duramente ele. Ele autorizou esses padres a abençoar os casamentos gays. Então, o Papa ele é a suprema autoridade da Igreja Católica. Ele possui autoridade para governar a doutrina e a fé cristã católica. Tá? Os seus entendimentos sobre a doutrina são considerados infalíveis pelo princípio da infabilidade, ou seja, tudo que o padre decidir está decidido. Resumindo, o que o padre falar está falado. A palavra dele está acima da palavra de Deus. Ele é a maior autoridade da Igreja Católica. O que importa é o que o Papa fala e não o que a Bíblia diz. A verdade clara é essa. Nós, protestantes, cremos que a autoridade maior da Igreja é a palavra de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, vou ler um trecho para vocês. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Como Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita. O homem é imperfeito, gente. O Papa é imperfeito. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, tá? Como João 10:35. E a Escritura não pode falhar. Então, nós cremos na inerrância, na infabilidade e na inspiração da palavra de Deus. Agora, por que a Igreja Católica acredita em uma autoridade superior? E por que essa autoridade seria Pedro? Por causa de uma interpretação equivocada de um texto bíblico. Mateus 16, 18 e 19. Tá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja Católica vê nessa passagem bíblica, tá, que a igreja foi fundamentada sobre Pedro, que Pedro é a pedra da qual a igreja foi fundamentada. Quando nós vamos para o texto do grego, quando Jesus diz, tu és Pedro, o termo usado no grego é Petros. Petros, que é uma pequena pedra. É um substantivo masculino aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos, móveis, bem como a pedras pequenas, tais como a pedra de arremesso. Tá? Então, o termo usado para Pedro é pequena pedra. Já quando ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra, pedra aqui é Petra, que do grego é rocha, é grande pedra, tá? Designa no grego uma rocha grande e firme, tá? E Paulo, ele nos diz que essa pedra é Cristo. Vamos ver? Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, Pedro, escrevendo para a igreja de Efésio, diz que eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, até onde Pedro foi edificado, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Isso é Paulo falando. Mas para ficar melhor, vamos ver o que o próprio apóstolo Pedro explica sobre essa questão das pedras pequenas e da pedra grande. Vamos lá. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Quem está falando é Pedro perante o Sinédrio. E ele diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, é interessante o próprio Papa da Igreja Católica, a pedra da qual a igreja foi edificada, não requerer esse título para ele, mas mostrar que esse título é o título de Cristo e não dele. Para ficar melhor, o próprio apóstolo Pedro fala em sua primeira epístola, capítulo 2, do versículo 4 ao 8, que nós somos pedras vivas edificadas na pedra principal, que é Cristo.
Então, Pedro não é a pedra principal que a igreja foi edificada. Pedro não foi o primeiro papa da igreja. Essa é uma interpretação errônea. Tá? Cristo é a pedra e a igreja está fundamentada nele e não em Pedro. No próprio texto de Mateus 16:18, Jesus diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é edificada por ele e nele próprio, tá bom? Pedro não é nada. Cristo, sim, tá bom? Se Pedro foi papa, para finalizar, foi um papa diferente dos demais que apareceram até agora. Se não, vejamos. Pedro era financeiramente pobre. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro era casado, como o próprio Evangelho de Mateus mostra Jesus curando a sua sogra. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou a adoração de Cornélio, em Atos capítulo 10. Pedro foi um homem repreensível. O próprio apóstolo Paulo repreendeu Pedro, está escrito em Gálatas capítulo 2. Então, Pedro foi um homem comum, Pedro foi um homem falho, assim como o Papa também é. Tá? O protestantismo tem procurado mostrar sempre a centralidade da Bíblia e de Cristo como o único fundamento da igreja. Tá? Cristo é o fundamento da igreja e a palavra de Deus é a principal autoridade da igreja. A eclesiologia protestante é bíblica, tá? Então, Pedro não é o primeiro papa e o cargo de papa é uma invenção da igreja católica. Vamos então seguindo nas demais lições com assuntos, conversas sobre curiosidade daquela lição. Eu peço a você que dê uma dica. Coloque nos comentários o que você quer saber de determinada lição e juntos a gente vai fazendo aí um vídeo para conversarmos sobre o assunto. Fique na paz, eu espero ter esclarecido você. Deus abençoe sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.